E aí, pessoal, estou aqui com o grande mestre paraguaio José Cubas. Tudo bem, Cubas? Tudo bem, Felipe? Um prazer estar aqui com você. Legal. Ele é natural de Assunção, é isso? E Eu sou agora de Assunção. está morando no Brasil já faz alguns anos, atualmente em Joaçaba, Santa Catarina, né? Atualmente em Joaçaba. Bom, acabei vindo de São Paulo, Aham, morava em Arujá, logo morei em Santa Isabel, né, que é a cidade da minha esposa, né? aham. A gente acabou, por motivos de trabalho, vindo para Santa Catarina, né? Aqui em Joaçaba, felizmente. Ah, legal. Eu conheço o Cubas acho que desde 2003, que é a primeira partida que a gente jogou, que ele me ganhou uma partida tática super, super interessante. E assim, eu conheci dele dali pra frente, sabia dele nos torneios do Brasil, mas eu não sei nada do Cubas pré, né? E ele já era mestre internacional, né? E eu gostaria de a gente querer entender como é que ele chegou nisso, como é que era mais ou menos o xadrez no Paraguai nessa época. Eu acho que esse é algo que seria bastante interessante saber, né? Bom, pronto para as perguntas? Vamos, Felipe. Vamos lá. Bom, começando fácil, né? Com que ano você aprendeu a jogar xadrez? Aprendi bem cedo, né? Com 7 anos, né? Meu pai que me ensinou, né? Aham. Ele mandou minha mãe comprar um tabuleiro pequeno, sabe? Aqueles de imã pequenos, né? E ele me mostrou um par de jogadas aí, mas no começo, sinceramente, eu não liguei muito para o xadrez, sabe? Eu gostava muito de jogar bola, né? Aham. Então passava o dia jogando bola, né? Jogando Sim. bola em casa, né? Tanto que eu acho que meu pai odiava um pouco essa ideia, né? De eu chutar sempre bola e ficar. E ele falava para mim: "Ó, filho, você vai correr como esses 22 caras burros correndo atrás da bola, né?" Ele me chamou desse jeito que ele me convenceu. Vem aqui, vou te mostrar um jogo, né? E ele me mostrou Aham. o xadrez, né? Mas eu não liguei. Confesso para você que no começo não me interessei com E xadrez. quando é que despertou esse interesse? Você sabe que eu não tenho muita certeza de quando foi. Aham. Só que, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro que me marcaram muito, mas muito mesmo, foi quando eu estava, sabe, na minha casa, conversando com minha mãe, sabe, praticamente ali no quintal de fora da casa, né? Aham. Passou um amigo meu que se chama Ramon Gamarra, sabe o nome dele? Uhum. E ele morava umas casas um pouco na mesma rua da minha casa, né? Da casa materna, né? E ele juntava um pessoal que eles jogavam blitz sempre, né? Aham. E eles montavam um tabuleiro que era, sabe, um tabuleiro, uma mesa, um jogo muito bonito, mas muito bonito mesmo. Aquele, sabe, que você abre as caixinhas e guarda as peças. Aham. Um jogo espetacular. Eu me lembro do relógio, aquele relógio analógico, sabe? Mas Aham. muito bonito. Eu nunca tinha visto nada disso, né? Então ele me convidou para eu assistir uns jogos, né? E eu ia assistir, só que eu não podia entrar na casa dele. Eles ficavam no balcão do lado de fora jogando, mas eu não podia passar uma pequena mureta que tinha, né? Eu tinha que ficar do lado da rua assistindo os jogos, né? Então, foi, imagina, eu era pequeno, né? Aham. Se brincar, eu ia ter descalço na casa dele, sabe? E Aham. assistir os jogos dele, né? Ficar do lado da rua, né? E eles jogavam e me impressionava, sabe? Aquela coisa, eles jogavam rápido, apertavam o relógio, sabe? Eu ficava muito impressionado com isso. E realmente eu fiquei, se não me engano, um ano, talvez mais de um ano, assistindo esses jogos desse jeito. Mas Ah, sempre ficava 1 hora e meia, duas parado assistindo os jogos. que bacana. E acho que é nesse preciso instante que eu senti alguma coisa pelo xadrez, né? Sabe, que me chamou muito a atenção. E acho que é aquela coisa de, sabe, o reloginho, o pessoal apertava e tal. Uhum. Isso me impressionava Que muito, né? fascina a criança. Você acredita que ele, depois de um tempo, me deu um livro, que é aquele Mundo Mágico das Combinações, de Koblenz, né? E ele me falou que quando eu terminasse esse livro, eu poderia entrar na casa dele, né? Eu tinha 9 anos e zero ideia de xadrez, né? Imagina? Hum. Aproximadamente zero ideia de xadrez, Foi com seu 9 primeiro anos. livro. Foi meu primeiro livro. Eu li Aham. um pouco do livro, sabe? Entendi algumas coisas, assim, outras coisas não entendi, né? Aham. Mas depois eu apareci na casa dele, uns 3 meses depois, que deu uma sumida, e falei tinha terminado o livro. Não terminei o livro nada, mas foi suficiente para eles abrirem o portãozinho para eu poder entrar, sabe? E aí Ah, participar dos jogos com eles, né? Aí, bacana. daí em diante, bom, começo com xadrez, né? Legal. E esse assim, ok, você já teve um contato com o livro, né? E é desse. Sim. Comecei a gostar até se tornar um jogador de torneio, já jogar razoavelmente bem. Como é que foi assim esse processo? Você era só jogar ping, tinha professor, tinha estudo? Como é que foi?
Então, né, assim, na verdade, no meu começo, no meu país, tanto que nós somos um país com uma tradição xadrística mais ou menos recente, né? Claro que sempre existiram jogadores bons, né? Desde os tempos de Zenón Franco, que já existia naquela época, claro, como a grande estrela do xadrez paraguaio, né? Uhum. Mas também outros jogadores que, sabe, jogavam. Mas geralmente o xadrez está um pouco associado a, sabe, a atividades um pouco mais, tipo, sabe, outras atividades como não sei, dados, esse tipo de coisa, sabe? Não era uma atividade muito bem vista. Não sei se Aham. eu consigo explicar, né? Deu pra entender. Então, assim, mas claro, era uma atividade muito interessante para despertar a curiosidade, sabe? E, bom, meu pai eu gostava pela aquela questão de raciocínio lógico, me ajudar em algumas na tomada de decisões, enfim. Meu pai como era professor de matemática, física e de química, então ele queria incentivar, sabe, Claro. os filhos a praticar atividades desse tipo, né? Uhum. Mas no começo, como eu comentei, né, eu assistia aquele negócio lá do pessoal jogando Blitz e tal, e isso me impressionou de uma forma tal que eu queria jogar Blitz, sabe? Eu era fascinado Aham. por jogar Blitz, fascinado por jogar Blitz. Tanto que tinha perto da minha casa, né, logo esse clube acabou desaparecendo do mapa, né, que é o Torre por Torre, que era um clube de xadrez que tinha na entrada você conseguia ver desde a rua uma torre gigante, sabe? Era uma torre. Sabe, imagina você uma criança está vendo, pera, eu jogo xadrez e lá tem na avenida da minha casa tem um clube que tem uma torre Torre. gigante, né? E você Aham. subia por umas escadas e ia subindo até chegar ao salão principal, né? E eu me lembro que era fantástico. Chegar lá no clube, você não encontrava crianças, isso não existia naquela época, crianças que jogassem xadrez, e tinha aquele cheiro de tabaco, sabe? Aham. Aquele cheiro de tabaco, e eu entrava lá, e eu tinha meus 9, 10 anos, né? E eu sentava lá e encontrava os mestres, os veteranos aí jogando e alguns outros jogadores jogando Blitz, inclusive por dinheiro, né? Aham. E tudo isso era um mundo que me chamava muito a atenção, né? Tanto que eu, no começo, quando frequentei esse clube, nos primeiros dias, né? Como eu era uma criança, o pessoal geralmente costumava me dar 5 por um, né? Aham. 5 por um e, bom, enfim, aí o pessoal ficava fazendo apostas entre eles, sabe? Oh, 5 por um, eu aposto tanto pelo menino, tanto, e aí começou aquela história, sabe? Mas o pessoal me dando 5 por um e eu perdia tranquilamente, né, sabe? Aham, claro. Perdia como na guerra, sabe? Tranquilo, né? Mas isso foi acontecendo, e à medida que ia passando o tempo, eu ia melhorando, sabe? Minhas habilidades de Sim, jogador de claro. blitz, né? E, bom, acabou que no momento o pessoal apostava e eu já ia para o clube e já conseguia uns pequenos trocados, né? Aham. Com o tempo eu acabei conseguindo uns pequenos trocados, né? Já era um homem de negócio aos 12 anos, mais ou menos? 11. Aos 11 anos, né? 11 Quase anos. 11 anos de homem de negócios, né? De repente meus pais, não, se meu pai soubesse disso, se É, meu pai soubesse que eu jogava, ele não ia naturalmente me deixar jogar xadrez, né? Não ia me claro. deixar. Eu confessei isso para ele com 30 anos. Que coisa. Mas aí, ok, assim, você foi melhorando nas suas habilidades de blitz, mas Uhum. quando é que começou a ter um contato, assim, assim, não só jogar, ou ter algum tipo de estudo, ou começar a jogar torneios? É, como é que foi essa mudança? Então, nesse período que eu estou frequentando esse clube, jogar tal, aí eu fiquei sabendo de um campeonato, bom, campeonato nacional de categorias, né? De fato, ainda tinha meus 10 anos, né? Quando isso está acontecendo, né? Aham. E eu fiquei sabendo do campeonato, né? Claro que eu avisei todos os meus irmãos, porque todos jogavam, né? Meu pai tinha ensinado todos nós a jogar xadrez, né? A minha irmã Sandra e meu irmão Rodrigo também, que também jogaram Pan-Americanos, de fato, né? Ah, Mas quando a gente começou, a gente se apresentou numa data que foi combinada pela organização, né, da Federação Paraguaia, para o classificatório, né? E quando chegamos, éramos só nós, né? Éramos só. Eu tive que jogar com meu irmão, sabe? Me ganhei dele. Acho que empatei com minha irmã, mas minha irmã era mulher, então ela ganhou a categoria dela, eu ganhei a minha e ele ganhou a dele, né? Foi aham. uma coisa dessas. Foi assim que eu acabei vindo para São Paulo, para um campeonato pan-americano, que foi jogado no Pinheiros Clube, sabe? Que ano foi isso? 1991. Ah, 1991. E Felipe, não tenho boas lembranças desse torneio, né? É, sabe, eu joguei 7 partidas e perdi os 7 jogos, né? é. Então, claro, era um menino que não tinha professor,
Não, bom, não tinha material de xadrez para estudar. Logo após isso, meu pai ele começou a trazer para mim algumas revistas, né, que não sei se chegaram ao Brasil, né, naquele tempo, mas a gente conseguia nas bancas de jornal. E meu pai tinha um amigo de uma banca de jornal que trazia essas revistas com meses de atraso, mas não importa. Claro. Revistas como 8x8, sabe? Aquelas. Então a gente acabava olhando essas revistas e estudando com essas revistas, né? E isso que eu fazia na época, né? Uhum. Logo a gente se virava, alguém me recomendava alguma enciclopédia de combinações, eu conseguia um xerox disso, e enfim. E era desse jeito, bem empírico, sabe? Legal. Assim que eu comecei, né? Basicamente, né? Assim, não posso acusar, tive um professor, porque não tive um professor, na verdade. Mas na história, quando eu comentei um pouco no começo, o meu amigo Ramon Gamarra, né, que foi o primeiro cara bom, ele me deu sabe, ele deu um livro nas mãos de uma criança, sabe, ele me passou um livro na mão, e acho isso muito mais, acabou que tudo isso acabou me motivando muito mais, me inspirando, sabe, me passou um livro nas mãos e me incentivou de uma maneira que talvez, inclusive, poucos professores poderiam ter feito, né, sabe? Então, eu enxergo isso sabe, enxergo ele como meu grande professor, né? Legal. Por conta disso. Não, bacana. Mas assim, você quando tinha, acho que 20 anos, você já se tornou, eu lembro que eu joguei em 2003, e você já era mestre nacional. Então, você, de um começo que era, enfim, você estava animado, mas era jogando, não tinha muito conhecimento, nem muitas opções. Em 10 anos você se tornou mestre internacionais. Como é que esse salto foi assim? Porque você estudava muito? Como é que deu? Porque não é, apesar de ser 10 anos, mas assim, de pouco conhecimento para mestre nacional, não é algo fácil. Não é, sabe? Assim, eu te confesso uma coisa, né? Eu acho que não é uma novidade. Eu sempre odiei a ideia de perder, né? Sabe, sempre. Eu acho que não é nenhuma novidade, né? E, às vezes o pessoal fica um pouco confuso em relação inclusive, eu fico muito bravo comigo mesmo, sabe? Me cobro muito. E isso foi sempre, desde pequeno, né? Então, naquele período que eu te comento, quando eu tive aquela frustração terrível, sabe? De 0 em 7, último lugar, chorei todos os dias, mas chorei amargamente todos os dias. Tanto que o delegado da Federação Paraguaia, quando voltou para casa, falou para minha mãe: senhora, seu filho é outro esporte, né? Outro esporte para ele, né? E eu não aceitava essa ideia, sabe? Não aceitava essa ideia. Então sabe, coloquei na minha cabeça que eu iria melhorar o máximo que eu puder nessa questão, e comecei a estudar, né? Do jeito que você sabe, empiricamente, né? O material que chegava eu lia, sabe? Entendia algumas coisas, outras não entendia nada, mas eu lia do mesmo jeito. Então há um período que eu faço isso, então acontece que eu já sabia dos classificatórios, então todo ano tinha que ganhar um classificatório no meu país para jogar o Pan-Americano, né? E o Pan-Americano, na verdade, era um objetivo muito pra gente, muito importante na época, sabe? Eu acabei jogando todos. Mas o meu progresso sempre foi muito, sabe, gradual, gradativo. Nunca foi dando grandes pulos, sabe? Lembro que o que precedeu aquele 0 em 7, no seguinte Pan-Americano eu acabei fazendo 1 ponto em 7, sabe? E foi um triunfo daqueles. O seguinte foi 2 em 7. E no seguinte foi 2,5 em 7, no seguinte foi 3 em 7, e depois 4 em 7. E até que cheguei naquele do ano 1996, né? Em Laguna, Florianópolis, né? Que acabei ganhando o torneio, Felipe, acredita? Acabei ganhando o Pan-Americano, né? Na época a gente tinha alguns adversários, sabe, muito bons já na época, né? O Felgaer, por exemplo, que é da minha geração, né? E outros jogadores, né? Mas acabei me tornando campeão pan-americano com uma rodada de antecipação, antes de terminar o torneio, né? Era sub-16, é isso? Sub-16. E eu confesso para você, eu não jogava nada, sabe? Era completamente... Tanto que esse pan-americano eu acabei ganhando mais do que nada pela força de vontade, e porque eu confesso para você, eu levava os adversários ao ping, ao blitz. Era ridículo, sabe? Eu colocava, lembra na época, a gente estava no blitz, você podia parar de anotar, enfim, tinha esse tipo de coisas, né? Então, às vezes, inclusive, meus adversários com muito mais tempo no relógio, mas eu me sentia completamente à vontade, então, sabe, como um peixe na água, né? Então, eu levava eles para o blitz, e nesse blitz ali era sabe, eu voltava toda a experiência, sabe? Toda a experiência que tinha daquele começo, né?
Então, acabei me tornando MF, né, com 15 anos, mas não com uma força real do MF nesse tempo, né? Aham. Então, acredito que a partir desse período há um interessante, sabe, quando eu me torno MF, eu começo um pouco a acreditar que eu consigo alguma coisa, né, com Claro. xadrez, mas eu tinha certeza que não tinha força nem de MF na época quando eu tinha me tornado MF, né? Aham. Então, eu comecei como te falei, continuei estudando, porque eu acredito que, sinceramente, agora que a gente se dedica um pouco também a exercer a docência, né, como professor de xadrez, né, Aham. a gente vê que a gente enxerga algum jogador e fala, esse cara tem talento, né? Você percebe que o cara tem talento, né? Aham. Não é? Sim. E no meu caso, eu nunca me senti desse jeito. Sempre me enxerguei como um cara sem talento, entende? Para o xadrez. Aham. Sem talento nenhum para o xadrez. Então eu sentia que tinha que compensar isso de alguma maneira, né? E eu fazia isso estudando. Daquele jeito, né? Que eu te contei, né? Completamente empírico, né? Mas eu estudava, né? Quando é que Entende? você acha que você teve contato inicial com materiais que hoje você considera bom para estudar? Bom, eu considero bom aquele livro ainda, aquele de Commerce, foi um livro Aham. motivacional, sabe? Mas assim, meu sistema, por exemplo, a Aham. prática do meu sistema, que são livros que me marcaram, sabe? E isso aconteceu lá por volta dos 17 anos, mais ou menos. Ah, você leu meu sistema depois, Tipo, já campeão pan-americano. sim, eu não tinha, não, Que coisa. se eu te falo, na verdade, se era por uma questão de ter estudado um material sério de xadrez, até eu não mereceria nem o título de MF, provavelmente. Seria até uma vergonha falar que esse cara merecia um título desses. Eu não tinha conhecimento nenhum disso. Aham. E é muito fácil comprovar. Você pode olhar esses jogos nesse período e são ridículos, sabe? Ridículos, né? Ah, interessante. Mas então, É. o sistema você acha que foi um livro que deu, assim, expandiu você como jogador? Sim, ele me fez enxergar algumas coisas que eu não tinha noção, né? Imagina, Aham. com 16, 17 anos, eu não tinha noção, né, disso. E então é o período que eu recebo alguns convites, né? Logo após isso, alguns convites para jogar no Brasil. E Aham. comecei então a vir jogar alguns torneios, né? Com, sabe, aquelas frustrações típicas de quem está frequentando um meio bastante forte já, né? Com uma certa Sim. tradição e você ainda. Então eu dava algumas cabeçadas no começo, né? Até Aham. que eu comecei bom, aparentemente alguma coisa aconteceu ali, né? É como se tivesse em algum ponto dado aquele pulo de qualidade, sabe? Um pequeno pulo de qualidade e eu comecei a jogar um pouco melhor, né? De ter resultados. Mas E a ter resultados, né? e quando você ficou claro para você, vou viver de xadrez? Nunca, Felipe. Nunca. Nunca, nunca. Assim, sinceramente, nunca. Porque quando eu faço aquele período entre os 17 e os 20, eu inclusive dava aulas de xadrez numa escola, né? Aham. Mas era porque também me ajudava para pagar a faculdade, sabe? Fazer Ah. engenharia. Aham. Engenharia. Então, mas chega um momento que, bom, eu estava jogando alguns torneios e comecei sabe, fiz um período aí antes de 2002, né, que consegui fazer alguma norma, tinha me tornado campeão do meu país, de fato, nesse pequeno período ali, né, Aham. mas aí eu comecei a fazer uma norma DMI aqui, outra aqui, e tudo isso juntou um pouco a essa possibilidade de conhecer algumas cidades, alguns países, sabe, viajando com xadrez e tal, né. E então eu tinha uma grande dificuldade para levar junto a faculdade com Claro. xadrez, sabe. Era muito difícil, porque no meu país não tinha praticamente xadrez, Uhum. e sair do meu país para competir me levava algum tempo fora. E quando eu voltava, me encontrava completamente perdido, sabe? Eu não Aham. tinha essa. Então, até que um dia eu resolvi, bom, eu vou fazer uma coisa ou outra, sabe? E aí eu segui mais o coração, sabe? Acabei Aham. seguindo mais o coração. É. Ah. Que eu acho que acontece muito com muitos de nós, né? Sim, sim. Sabe, a paixão pelo xadrez, sabe? Então acabei me tornando um xadrista de competição primeiro, né? Aham. Entendeu? Porque eu já dava aula de xadrez, parei de dar aulas e me tornei um xadrista de competição. Ah, legal. E Sim. você, né, nessas épocas de Pan-Americano, assim, acho que não vou nem perguntar, já deixou claro que você realmente queria ganhar, mas você tinha rivais assim que te motivavam a jogar mais, ou no Paraguai, ou mesmo, enfim, na América do Sul, ou na América para jogar os Pan-Americanos? Alguém que você falava, "Pô, eu quero bater nesse cara." Eu me lembro tinha vários, Felipe, sabe? Vários. Inclusive, em vários momentos a gente. Bom, na época eu enxergava
logicamente um Rafael, por exemplo, então, já pequeno também, mas muito forte, já sabe, com muita fama, inclusive, um Giovanni, a gente olhava esses caras dos argentinos, por exemplo, a maioria dos argentinos era, sempre enfrentá-los era sabe, um desafio muito grande, porque nós, no meu país, não tínhamos muito xadrez. Xadrez infantil não existia praticamente, sabe? Uhum. Então, quando a gente procurava se espelhar, você olhava um pouco além das fronteiras, né? E aí eu encontrava esses caras. Quando a gente se encontrava nos Pan-Americanos, os caras eram... Você sempre chegava os caras lá brigando pelo título. E como te comentei, os meus começos eram assim, né? Um pontinho, dois pontinhos, eu ficava ali nas últimas mesas, sabe? Na anteúltima mesa, e sempre desse jeito, sabe? Então, quando eu olhava, de alguma forma, sempre eu sentava na anteúltima mesa, olhando lá para a mesa número 1, sabe? Tentando olhar a mesa número 1. Bem distante. Então, qualquer jogador que estivesse sentado naquele momento nessa mesa, para mim era um prazer poder enfrentá-lo, entende? Legal. Bacana. E você, hoje você falaria... Eu sei que você não tem como voltar atrás e dar livros bons, porque, enfim, não tem... Mas se você pudesse dar uma dica para você com 10 anos ali, você que na época era um negociante num clube de xadrez, o que você poderia falar que você acha que te ajudaria? Não, eu acho que na época, bom, eu falaria para mim mesmo, não, um pouco menos blitz, menino, um pouco menos de blitz, e com certeza, bom, questões mais técnicas, me mandaria jogar peão-rei, por exemplo, sabe? Na época eu jogava peão-dama, sabe? Então, eu nunca peguei essa fase, de você jogando peão-dama. Não, então, por isso que é uma fase desconhecida, né? Jogava peão da dama e virava aí jogando peão da dama, sabe? Sem posições fechadas, sabe? Daquele jeito, né? Mas eu falaria isso, né? Um pouco porque acho que a gente, de pequeno, a gente acaba, sabe, adquirindo algumas habilidades táticas que depois de velho já são um pouco mais difíceis de ter, né? De adquirir, pelo menos, né? E é isso, Felipe. Eu com certeza me mandaria jogar menos blitz. Isso seria o melhor conselho de todos, sabe? Menos blitz, né? Estuda um pouco mais, sabe? Estuda um pouco mais. Bacana. E, assim, é uma pergunta que eu vou fazer especialmente para você, porque para os outros não faz tanto sentido, mas como é que você vê o xadrez paraguaio hoje, assim, que tem alguns grandes mestres, tem o Guilherme Vasquez, que deve virar em breve, o que era o xadrez do Paraguai de 30 anos atrás para cá? Por que deve essa evolução? Então, Felipe, acho que, bom, eu não sei, sabe, às vezes a gente quer atribuir tudo isso a um processo, sabe, às vezes a gente quer, eu acho que não é tanto, sabe, não, é quase um pouco um acaso, sabe, mas a gente tem naturalmente nós temos todo mundo sabe, um grande jogador como Zenón Franco, que além de ser jogador também é escritor, de excelentes livros de xadrez. Aqui já deixo a recomendação para alguns também, né? Quase todos os livros deles são muito bons, né? Não, peraí, se é para fazer propaganda, eu vou fazer também. Só um segundo. Sim. Eu tenho... Você não está vendo, mas está aqui o livro sobre o Spassky do Zenón, que eu acabei de ler, que é muito bom. Então, você vê, e assim tem vários livros muito bons desse Zenón Franco. Tem algum que é também de acertar os lances do mestre, sabe? Que é muito bom também para treinamento, né? Enfim, ele foi a referência para todos, né? Teve uma geração ali que, como eu digo, era um pouco uma atividade que não era muito bem vista, inclusive, sabe? Então, se praticava em grupos muito fechados, em lugares, em clubes assim muito... você para chegar até o xadrez era muito difícil, né? E logo vem um período, né? Esses dias eu me impressionei um pouco com uma entrevista que fizeram para o meu amigo, o Axel Bachmann, né? Onde ele comentava que uma das coisas que motivou ele, né? A entrar no mundo do xadrez um pouco era me ver como profissional de competição de xadrez, sabe? Que ele não... Talvez na época não existia isso, sabe? Sair de repente e se dedicar a competir e usar e trabalhar e viver disso, né? Então isso também motivou ele, né? E eu caiu quase uma lágrima naquele quando eu li aquilo, né? Para quem não conhece, né? Axel Bachmann é o número 1 do Paraguai da atualidade, né? Mais de 2.600 jogando. Sim. Não, ele joga claro, xadrez, sabe? Como poucos, né? Na nossa
nossa região, né? E então, e ele motivou com certeza muitos outros jogadores que hoje em dia estão jogando muito bem, né? E acredito nessa categoria está, por exemplo, aí Guilherme Vázquez, né? Que também em breve tornará-se grande mestre do Paraguai, com certeza, né? Ali teve também, não sei, todo mundo sabe a presença, a chegada da nossa incorporação aí, o Neuris, né? Cubano, Neuris Delgado, né? Que também contribuiu muito, 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 porque acho que ele trouxe uma coisa que trouxe um pouco de experiência, sabe, do xadrez cubano, né, dentro do Paraguai, né, entendo que ele deu aulas a muitos jogadores. Então, hoje em dia, você teve, assim, juntando alguns, um pouco aqui, um pouco ali, foi se juntando um grande grupo de jogadores, né. Para um país tão pequeno como o nosso, né, contar com alguns grandes mestres, sabe, acho que acaba motivando, sabe, o pessoal, né. E acho que aconteceu tudo muito por um acaso, sabe? Não há um processo, né? Mas assim, eu te digo, Felipe, sabe, é uma alegria coincidir nesse tempo, sabe? Com esses caras, sabe? Inclusive, se você sabe, a Olimpíada em 2000, a Olimpíada que a gente foi jogar, foi em 2016, foi uma Olimpíada fantástica, né? Uma atuação que foi uma das algumas atuações um pouco fora da curva do nosso país, né? E que é reflete um pouco o que é o xadrez do Paraguai, sabe? Tem melhorado bastante nos últimos anos, sabe? E acho que agora vem por trás de toda esses titulados que eu citei agora, uma camada de jogadores que não tem tanto rating, não há títulos por aí, mas que joga muito bem, sabe? Então, acho que a gente tem um bom futuro enxadrístico aí. Legal, bacana. E para terminar, é uma pergunta para a gente depois fazer um vídeo promocional da entrevista. Queria perguntar para você qual foi o seu melhor lance, ou porque foi um lance brilhante, ou porque te dá boas memórias, o que você preferir. Até hoje. Os melhores até hoje. Até o dia de hoje, Felipe. Sim. Assim, a gente em 2015 jogamos a final do Campeonato do Paraguai, né? Torneio de mestres que se chama, né? E eu lembro na época que, bom, juntaram depois de muito tempo os grandes mestres para jogar no mesmo campeonato, sabe? Naquele formato todos contra todos, né? E todos começamos, sabe, com a ilusão de ganhar o torneio e tal, né? Bom, Franco chegava em boa forma também, o Neuris também, o Axel tinha ganho alguns torneios importantes na Europa, né? Então todo mundo estava em forma, era um torneio muito interessante. Só que me lembro o meu amigo Neuris Delgado, né, ter começado um torneio arrasando, sabe? Levando um ponto tras outro, então todos nós seguíamos a pisada dele, sabe? Ele ia marcando o passo, liderando o torneio com 100%, e a gente cedendo meio pontinho aqui, outro meio pontinho aqui, enfim. E, bom, chegou a penúltima rodada com o Neuris praticamente, se ele ganhasse de mim, que era o perseguidor imediato, né, ele acabaria levando o título já com antecipação, né. E então me lembro que esse jogo para mim contra Neuris é muito, muito marcante, porque o dia anterior, né, que eu recebi a visita sempre do meu pai no hotel, sabe, meu falecido pai, né, e a gente conversava muito sobre essas coisas, sabe, e ele me falava, ele sempre me encorajava, sabe, com umas palavras motivacionais e tal, né, e eu me lembro que eu sentia que contra eles eu tinha que ter só uma chance, sabe, só uma oportunidade, porque ele estava jogando muito bem, e realmente era difícil imaginar que poderia acontecer uma outra coisa, né. Claro, assim, eu precisava só de uma chance, mas também sabia que às vezes quando você está ganhando, sabe, todos os jogos, você acaba, sabe, aquele senso de perigo acaba subindo um pouco, né? Isso também jogava um pouco a favor, né? Que isso é o destino que a gente joga, é um jogo muito interessante, uma partida muito interessante, mas Naisov, como sempre, né, os especialistas jogando de pretas, né? E chegou num ponto que eu tentei, sabe, uma armadilha, mas sempre com aquele pensamento na cabeça, só preciso de uma chance, né? E chegamos a uma posição muito interessante, onde eu coloquei uma armadilha bastante, na minha opinião, um pouco escondida, né? E bom, Neuris com muita confiança, ele acabou fazendo um lance automático, vamos dizer, né? E acabou caindo numa posição bastante curiosa, né? Então, é uma posição de um jogo nosso em 2015 contra o Neuris Delgado, onde há um lance
bastante interessante, eu acho um lance bonito, uma ideia um pouco, não sei se tão profunda, mas esteticamente agradável, sabe? Esteticamente agradável, né? E acho que desde esse lance até o final da partida é uma partida muito interessante, que pode ser agradável, digo, para quem assistir ela. Ah, legal. Já digo que vamos fazer um vídeo, então, tentando explicar, mas eu já vou pedir as colas pro Cubas da análise, né? Eu acho que é sempre interessante ver com as análises próprias, porque a gente de fora pode não entender bem o que é o momento crítico, o que um pensou, então você, com o que você pensa, fica muito mais interessante. Sim, Felipe, muitas vezes a gente olhando o jogo seco, você passa por algo, você não sabe muitas coisas, sabe muitas ideias que aconteceram. E acho que as coisas mais interessantes, muitas vezes os jogos estão por baixo, né, não na superfície, né? Isso. Então acho que esse jogo é interessante e esse lance, não sei se é muito difícil de ver, mas foi um dos lances que até hoje um dos lances mais bonitos que eu já fiz por todo o contexto do jogo, por todo o torneio, tudo o que significava nesse momento. No final, o Neres acabou ganhando o torneio na rodada seguinte, sabe? Normal, tudo normal. Eu joguei contra o Axel, mas, sabe, foi muito legal, porque na última rodada eu enfrentei o Axel, eu de pretas, e pelo menos, eu fui dormir com a esperança de que podia ser campeão do meu país, né? Mas no final, acabei empatando com o Axel, eu de pretas, né? Então, o Neres ganhou o jogo dele e tornou-se campeão paraguaio. Começou eu acho que foi o primeiro título dele, se não me engano, né? Logo ele foi repetindo ano tras ano. Então, hoje o Neres já ganhou vários campeonatos do Paraguai. Né? Legal. Bom, agradecer a entrevista. Acho que você deu uma visão. A gente realmente não entende muito bem. A gente não entende bem o que está acontecendo no Brasil, quanto mais nos outros países. Então, foi muito bacana o seu relato de como você chegou aonde chegou. Valeu, Cubas. Felipe, eu agradeço muito a oportunidade de falar. É sempre uma alegria poder falar de xadrez com quem entende de xadrez, sabe? Então, eu agradeço a você pela oportunidade e, bom, naturalmente, o parabenizo pela iniciativa, sabe? Nesse período aí, nesse período difícil para a população e tal, e para nós enxadristas que estamos, que gostaríamos de mexer as peças ali, claro, sabe? Ao vivo, nos torneios, encontros de sempre. Mas isso aqui com certeza nos aproxima um pouco dos jogadores também, dos outros jogadores do país, né? Então, com certeza eu quero te parabenizar por isso e, bom, naturalmente te agradecer. Obrigado. Bom, forte abraço, Felipe. Tchau, pessoal.